Se me faço entender com o caso anterior, façam esse experimento em casa. Peguem um lápis com seus dedos, façam força na parte da ponta, na parte mais macia, mais plana da borracha. Façam uma força de maior intensidade. E que experimenta-se quando se faz esse processo? Poderíamos associar esse fenômeno com uma mulher com dois saltos diferentes, altos diferentes, um de uma área maior e outro bem fininho de uma área menor, sobre uma espuma. Observaria-se que a espuma é completamente esmagada e a espuma não consegue se esmagar, segundo a imagem da direita. Como poderíamos associar essas áreas e a força que age perpendicular a essa espuma, a essa área? Se temos essa informação da força que age na direção perpendicular a uma superfície de uma dada área, define-se a pressão como sendo a razão da força, da intensidade da força que age na direção perpendicular a essa área, que no Sistema Internacional de Unidades expressa-se como newtons por metro quadrado, unidades de área, que em breve veremos que menciona-se e referencia-se como pascais, ou simplesmente como PA, mas faz referência a pascais. E um pascal está associado às contribuições feitas por Blaise Pascal, um físico, escritor, matemático, filósofo e teólogo francês, que experimentou com a pressão dos líquidos e obteria alguma contribuição que em breve veremos associadas à hidrostática. Se me faço entender com essa ideia, então lhes farei uma pergunta. Que seria mais doloroso? Experimentar a pisada de uma mulher com um salto alto bem fininho ou experimentar a pisada de um paquidermo com suas patotas gigantescas bem maior que o próprio rosto da pessoa, mas sabendo que tem uma massa bem notória, e uma mulher tem uma massa considerável, mas não chega a ser equivalente do próprio paquidermo. Qual doeria mais? Fisicamente não poderíamos quantificar a dor, mas sim pode-se quantificar fisicamente a pressão. E justamente imaginemos que nesse salto alto ou dessas características, uma mulher de 60 kg de massa com um peso associado à equivalência de 60 kg de massa. Se somos pessoas bípedas, distribuímos nosso peso em duas extremidades inferiores e, portanto, agindo sobre essa área, a metade do peso da mulher em uma área equivalente a 1 centímetro quadrado, muito pequena, uma fração do metro quadrado, exerceria sobre a superfície uma pressão da ordem de 1 milhão de vezes maior que um pascal. Para ser mais específicos, poderíamos pôr-la a uma escala um pouco mais notória, de 2.940 quilopascais. Grande ou pequena? Não sei, mas poderíamos compará-la com a pressão que faz a patota de um paquidermo. Um paquidermo que tem 6 toneladas de massa, 4 patas, distribuindo seu peso nas suas 4 patotas, que tem uma área de 1/10 parte do metro quadrado, diria-se que sobre a superfície de cada uma dessas patotas exerceria uma pressão da ordem de quilo ou 1000 vezes maior que um pascal, ou seja, 147 quilopascais em relação a 2.940 quilopascais. Não poderíamos responder essa pergunta, qual doeria mais? Pelo menos, o que se poderia discernir-se fisicamente é que a pressão causada pela pata de um paquidermo é bem menor que a causada pelo salto alto com sua área ínfima, por mais que a mulher tenha uma massa bem pequena, 100 vezes menor que a massa do próprio paquidermo. Se me faço entender com essa ideia, então poderíamos responder a essa. Será que uma pessoa conseguiria dormir aconchegantemente nesse colchão de pregos? Por que não se perfora as suas costas e respira pelos furos das costas perfuradas? O que acontece com sua massa? Conseguiria distribuí-la em todas essas superfícies minúsculas de contato? Pois se fosse somente 3 pregos, perfuraria-se as suas costas. Mas tendo uma quantia gigante de pregos distribuídos homogeneamente nessa tábua, nesse colchão de pregos,
espaçados equidistantemente, poderá distribuir muito melhor seu peso em uma superfície bem maior que simplesmente 3 pregos, conseguindo suportar a dor sem perfurar-se suas costas. Se me faço entender com essa ideia, então agora sim poderíamos responder essa pergunta. Por que, quando estamos numa piscina e nos afundamos, doem os tímpanos? Por que, com esse dispositivo tão simples, parece um canudo chamado de snorkel, você consegue respirar próximo à superfície, mas não, se pudéssemos ligá-lo a uma mangueira a respirar por baixo da água, teríamos que usar algum cilindro, um cilindro que tem ar sob pressão, porque necessita-se desse equipamento para respirar uma maior profundidade que simplesmente a essa, que é raspando a superfície da água. Por que não conseguimos fazer isso? Para responder essa pergunta, devemos analisar justamente líquidos em repouso. Imaginemos esse recipiente com água ou algum líquido que conheçamos bem no nosso dia a dia e assumamos um pequeno volume desse líquido em formato cúbico, uma pequena contribuição de massa. Se sobre esse elemento agem forças nas direções opostas, e se fazemos o somatório de todas as forças, equivalente a zero, e esse objeto tem velocidade zero, portanto, diríamos que o líquido está dinamicamente em repouso e, portanto, estaria estático, não se está mexendo, velocidade é zero. Mas se o somatório das forças sobre esse elemento infinitesimal de volume é zero, o que acontece se supomos que sobre as paredes do recipiente há um conjunto de forças, de tal maneira que haja uma contribuição perpendicular e uma contribuição paralela à superfície lateral, de tal forma que a força seja em alguma determinada direção. Qual deveria ser a contribuição dessa força paralela? Não se sabe a origem, mas deveria existir uma reação a essa força criada pelo fluido, ou seja, que a própria massa de água deveria achacoalhar-se sozinha, mexer-se sozinha, de existir essa força paralela à superfície. Haverá alguma reação? Como poder mensurar essa reação se quando tem-se água em repouso não se observa mexida alguma? Justamente porque essa contribuição não existe. O único que se poderia dizer é que essa força paralela nunca, jamais existiria fisicamente. Não seria possível. Mas enquanto à força perpendicular, qual seria a intensidade dessa força que age sobre a superfície do pote que contém esse líquido? Foi justamente Blaise Pascal que fez uma experimentação enchendo esse canudo gigante de madeira sobre esse barril fechado, vedado, e foi enchendo com água na parte superior até que a coluna de água tinha uma suficiente altura e o barril não suportou a força causada por essa coluna de água e, portanto, o barril estourou-se por completo. Talvez nessa imagem pictórica fique difícil imaginar o que tinha acontecido, mas pelo menos poderíamos imaginar com uma mangueira muito fina, sujeita a esse funil e na parte de baixo sujeita a esse recipiente de vidro, que enche-se na parte superior com água, que essa água desce e começa a aumentar a altura da coluna de água. Esse dispositivo nos permitiria mensurar a pressão, a diferença de pressão, mas chega uma hora em que o próprio pote de vidro, o próprio recipiente de vidro não consegue suportar essa força de dentro para fora e, portanto, termina quebrando-se por completo. Justamente essa experiência foi feita na vida real. Today we're going to do an experiment to demonstrate Pascal's law of hydrostatic pressure. So here we've got a 50-liter glass jug of water. I'm going to try to break this using just this amount of... As you pour water down a narrow tube, air bubbles can form in the tube, and then the surface tension of the water prevents them from escaping. Adding soap to the water breaks the surface tension, and this allows the air bubbles to travel up the tube more easily. Since this is the first time that we've attempted this experiment,
there were some unforeseen surprises. The water would sometimes get pushed back out of the tube. This was caused by the air bubbles, which at first got compressed by the incoming water. And when they decompressed, like a metal spring, they pushed the water back up. And things don't always go as planned. Scientific results are almost... Two. Se o líquido está em repouso, como poderíamos quantificar a força, a intensidade da força que estourou esse recipiente de vidro? Para aquilo, imaginemos a seguinte situação. Suponhamos que existe um recipiente cilíndrico que tem um êmbolo vedado, não permite vazamento do líquido, suportado por uma mola elástica de uma constante que caracteriza a sua rigidez, e esse êmbolo tem uma área A. Se uma massa de água for vertida sobre esse êmbolo, sobre esse cilindro, teria formato cilíndrico, o peso da massa de água esmagaria a própria mola elástica até que haja o equilíbrio dinâmico da força elástica com o peso dessa massa de água, que tem essa altura dessa coluna cilíndrica H. Ou seja, que a força deverá ser o equilíbrio, a força elástica, mas a força associada a esse peso justamente da massa de água, sendo que a massa de água poderia expressar-se em relação à densidade da própria água, dado o volume vertido, e o volume poderia expressar-se justamente mediante a área dessa superfície circular vezes a altura da coluna de água. Sabemos que o volume geometricamente expressa-se dessa forma, portanto, diria-se que a força que esmaga esse pistão, ou esse êmbolo, será equivalente à densidade do fluido vezes a área dessa superfície, vezes a coluna, quão grande ou quão pequena seja essa coluna, e uma informação que não conseguiríamos mexer, a gravidade, a aceleração gravitacional. A pressão que faria essa quantia de massa de água sobre a superfície expressa-se como sendo a força que age sobre essa superfície, a força perpendicular, nesse caso particular para esse fluido. Diria-se, portanto, que a pressão será independente do tamanho dessa área. Poderia ser um cilindro muito fino ou um cilindro muito grosso, com uma área gigantesca ou uma área fininha, pequena. Independente dessa informação, diria-se que a pressão que exerce um fluido a uma determinada profundidade H em relação à sua superfície será equivalente à sua densidade vezes a gravidade que está presente aqui sobre o nosso planeta, e uma informação que, se conseguiríamos mudar em casa ou no laboratório, a coluna desse fluido, desse líquido, a coluna associada à profundidade da superfície até o suporte ou a parte inferior. Ou seja, que seria uma informação diretamente proporcional a essa profundidade. Se esse elemento de líquido está a uma profundidade pequena, experimentaria-se uma pressão sobre suas faces quadradas, perpendiculares, agindo uma força pequena, mas se está a maior profundidade, a intensidade da força será maior, porque maior será a pressão hidrostática. E quanto maior será, justamente, quanto mais afundado esteja esse elemento. Isso explicaria por que, quando formos a uma piscina e afundamos bastante, nossos tímpanos
tendem a doer. Se conhecemos que esse ponto está a uma profundidade H1 e se conhecemos que esse último ponto, esse último elemento minúsculo está a uma profundidade H2, poderíamos expressar a diferença da pressão 2 em relação à pressão 1, menos profunda, em relação à pressão hidrostática anterior. E dessa forma poderíamos, talvez, de conhecer somente uma das duas pressões, seja o caso 1 conhecida e o caso 2 desconhecida, expressar a pressão 2 em função da 1, dada essa diferença de profundidade a mais em relação ao ponto de profundidade 1. Tantos metros por baixo, portanto, a pressão 2 será maior que a primeira, dada essa diferença a mais de profundidade. Isso explicaria fenômenos como esse daqui, pequenas bolinhas de coloração alaranjada dentro de um recipiente, uma garrafa PET aberta, à medida que a pessoa que mergulha afunda-se, a pressão do ar, associada inicialmente a uma pressão atmosférica, continuaria sendo o volume associado a essa pressão. Mas se a pressão externa aumenta, o volume tenderá a diminuir para aumentar a pressão. À medida que afunda-se, mais e mais pressão experimenta-se, pressão hidrostática. E o que se observa com esse dispositivo, um manômetro, que para mergulhar tem algumas classes específicas e dessa categoria permitiria determinar uma pessoa do mergulho se está muito profunda, se o seu equipamento está desenhado para suportar essas baixíssimas ou essas altíssimas profundidades e talvez usar equipamentos de baixas profundidades. Mas em que unidades está mesurando esse dispositivo? Em breve responderemos a essa pergunta. Pelo menos observa-se no manômetro que aumenta a medida, a coloração da água torna-se mais escura, implicando que a pessoa que esteja mergulhando está afundando-se mais e mais. E agora retornando à superfície, observando que diminuiu a quantia do volume de ar, mantendo a pressão, equiparando a pressão da água com a pressão do ar esmagado a essa profundidade. E a seguir, ver-se-á justamente que a massa de ar expande-se, o volume, de ar expandiria-se à medida que a pessoa mergulhando eleva-se e retorna à superfície. Menor será a pressão, maior será o volume do ar contido por essa garrafa PET. Chego à superfície. Esse dispositivo, essa marca específica, independente, observa-se que tem unidades chamadas de bar. Um bar é o que se conhece fisicamente como sendo a abreviação a cada 100.000 pascais. E a cada 100 quilopascais são unidades equivalentes. Mas em breve veremos por que o bar torna-se tão fácil para abreviar essa quantia gigante de informação em pascais ou em quilopascais, sabendo que há uma pressão que experimentamos todos os dias, nosso corpo está desenhado para suportá-la, que é justamente a pressão atmosférica.
uma ordem gigante em pascais, mas conseguimos viver e estamos desenhados biologicamente para suportá-la. Se conhece nesse local no Brasil a barragem, a grande usina hidrelétrica da Itaipu, no Rio Paraná, observa-se que a coluna de água é bastante notória, o reservatório de água tem um desnível notório. Mas o que aconteceria se a barragem fosse construída como as paredes, ou um muro completamente reto, sabendo que, à medida que afunda-se, a pressão hidrostática é proporcional a essa profundidade, o material experimentaria uma força proporcional a essa profundidade. Talvez termine se estourando por completo, mas haverá que desenhar um formato, e foi justamente o formato da Itaipu para economizar material e encaminhar parte da força da massa de água que esmaga essa estrutura, a pressão a essa profundidade, criando sobre essa superfície uma força, direcionando a própria estrutura sobre o lenço do rio e facilitando a possibilidade de armazenar uma grande quantia de água, sabendo que a maioria da estrutura é oca.